Olá, amigos! Estamos aqui novamente com o nosso curso de Geografia, hoje muito ligado à economia. Vamos falar aqui tipos de indústria. Esses tipos de indústria são três, basicamente. O de base, o de bens de produção, o de bens intermediários e o de bens de consumo. Este último aqui possui duas divisões: bens de consumo duráveis e bens de consumo não duráveis. Bem, vamos então falar sobre o assunto, né? Com o escopo de facilitar, de ajudar nosso estudo da atividade industrial, a gente vai dividi-la, como é dividida em todo o mundo, né, em indústrias conforme o tipo de bens produzidos. Perfeito? Com esse objetivo, as indústrias são classificadas, como eu disse anteriormente, de base de bens de produção, de bens intermediários e de bens de consumo. Sempre que as de bens de consumo são divididas em duráveis e não duráveis. Para o caso das chamadas indústrias de base, ou também de bens de produção, essas indústrias, elas são basicamente as indústrias metalúrgicas, ou seja, aquelas que produzem metais, né, que são elaborados de diversas maneiras e depois eles são utilizados posteriormente por outros tipos de indústria. Por isso que elas são consideradas de base, ou de bens de produção para a produção de outras indústrias. Nessas indústrias também são considerados os derivados de petróleo e da química em geral, né? Por exemplo, como derivados de petróleo nós temos o asfalto, plásticos, nós temos o óleo diesel, fibras sintéticas, né? Dentre inúmeros outros produtos derivados de petróleo. Para o caso dos bens intermediários, nós temos o seguinte: são os equipamentos, fabricam equipamentos, essas indústrias intermediárias, e também máquinas, né, para serem depois utilizadas por outras indústrias também. Ou seja, são bens muito importantes para o nosso processo produtivo. Se a gente observar, com essa terceira classificação de bens de consumo, o que é bem de consumo? São aqueles que são consumidos normalmente pelos cidadãos, né? Chegam até os consumidores ditos finais, né? Esses aqui são os consumidores intermediários, então nós temos aqui os consumidores finais. E elas são divididas, essa indústria de bem de consumo, em duas categorias: duráveis e não duráveis. Os duráveis são aqueles produtos que são produzidos para durarem muito tempo. Eles não se esgotam em si mesmos rapidamente. Exemplo, os eletrodomésticos, geladeira, fogão, liquidificador, os automóveis, motocicletas, o computador que a gente usa, perfeito? Dentre inúmeros outros produtos. Já os produtos não duráveis são aqueles que não duram muito tempo. O ciclo de vida dele é pequeno, perfeito? Bastante rápido, se esgotam rapidamente. Por exemplo, a bebida, uma água mineral, cerveja, um refrigerante. Os alimentos chamados perecíveis, aqui que você uma torta que é fabricada, né? O próprio cigarro que a gente consome, ele também é um bem de consumo não durável, dentre inúmeros outros. Né? Bem, se a gente verificar no contexto industrial, as grandes obras de engenharia, sobretudo nos últimos anos, elas passaram a ser incluídas na atividade industrial, já que empregam um alto nível de tecnologia, bem como o aporte de capitais é bastante alto, ou seja, muito investimento é exigido nessas indústrias. Por exemplo, a construção de um viaduto, de uma ponte, de um grande edifício que é curvado ao público, de usina hidrelétrica, nem se fala, né? As chamadas arenas para esportes, que são os antigos estádios, né? As ferrovias, aeroportos, rodovias, dentre inúmeros outros bens produzidos. Os estádios que foram produzidos para a Copa do Mundo, as arenas aqui no Brasil, né, são exemplos disso, né? Bem como os que estão sendo produzidos, fabricados, elaborados para as Olimpíadas a serem realizadas no Brasil. São atividades tipicamente industriais. Mas a gente deve ainda ressaltar o seguinte, que a atividade industrial ela evolui de modo contínuo. Né? Ela introduz avanços técnicos que são derivados das pesquisas científicas, né? E essas indústrias se tornam cada vez mais competitivas, quer em termos tecnológicos, quer em termos econômicos, né? Ocupando grandes espaços em termos mundiais. A tecnologia mais avançada, chamada tecnologia de ponta, é a mais moderna utilizada. Né? É claro que esse moderno ele tem um ciclo de vida, porque pode surgir depois uma outra mais moderna que vai substituir essa existente.
Então, essa tecnologia ela dinamiza toda essa atividade industrial, né? Ela está constantemente requerendo novos avanços tecnológicos e novas mudanças e modificações. Então, tanto o trabalhador que está envolvido com a indústria, ele tem que estar constantemente treinado e acompanhando o que está acontecendo. Porque ele pode, por exemplo, se achar em uma situação de desemprego, né? E essa situação de desemprego ele pode tentar retornar ao mercado por meio de treinamento, né? Uma capacitação correta para que ele consiga ter seu emprego de volta. Ou seja, uma requalificação. Sem essa requalificação, ficaria muito difícil retornar ao mercado de trabalho. Então, essa evolução tecnológica realmente ela é muito importante e ela é irreversível nos dias atuais. E temos, então, de acompanhá-la, porque pois ela é irreversível, né? E também imprescindível para o desenvolvimento econômico mundial. Grato pela atenção, continue a gostar de nossa aula e a se inscrever em nosso canal.